Ítalo-brasileiro casando na Europa? Tem jeito sim, mas fica atento com aquilo que você vai precisar para realizar esse sonho aqui. Oi pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? Hoje nós vamos falar de casamento do ítalo-brasileiro aqui na Europa. Então, em primeiro lugar, eu quero te dar parabéns se você é essa pessoa, muita saúde, muita alegria, muita oportunidade, muito companheirismo, que seja mesmo um sonho realizado para você. Não só o dia do casamento, mas a relação em si, tá bom? Bom, eu vou falar sobre esse assunto hoje, na verdade eu vou falar rapidinho, não quero que seja um vídeo longo. Vou falar sobre os documentos que um ítalo-brasileiro tem que ter para casar na Europa, ponto. Não vou falar de transcrição de casamento, transcrição de divórcio, etc, etc. Eu vou fazer um outro vídeo depois sobre isso, mas nesse momento nós vamos falar dos 3 documentos que o italiano precisa ter para se casar em qualquer país da Europa, tá bom? Seja na Itália ou fora dela. Primeira coisa importante, se o italiano vai casar na Itália, os documentos não precisam ser traduzidos. Então tudo bem, você pega lá os documentos e não tem que traduzir. Se o ítalo-brasileiro tem que casar ou que decide casar não na Itália, e tudo bem, não tem problema, vai casar no país de residência, no meu caso, por exemplo, é Portugal, então tem que fazer a tradução desses documentos, ok? E a tradução juramentada. Então, é importante também deixar claro isso. Outra coisa, nesse caso, sendo comunidade europeia, tradução juramentada não inclui apostila, porque a apostila é só para países fora da União Europeia, tá bom? Então, vamos lá. Ítalo-brasileiro, se vai casar na Itália, sem tradução, se vai casar fora da Itália, com tradução. Bom, dito isso, quais são os 3 documentos? Primeiro, documento de identidade, carta de identidade ou passaporte. Se você é um ítalo-brasileiro e mora na Europa, precisa ter pelo menos um dos dois. Se você não tem, corre, porque esse é o seu primeiro passo, necessariamente. E tem outros vídeos que eu falo sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aqui e a gente vai se falar, tá bom? Mas a primeira coisa é carta de identidade ou passaporte, ok? Italianos, naturalmente. Segundo documento que você precisa ter, que é o extrato di nascita, tá bom? Esse também tem 2 opções. O extrato di nascita, qual é a opção que você tem para ele? Ou você pega ele online, eu vou deixar o site nos comentários, e aí esse site online, ele tem a informação toda, mas ele é só em italiano, então você precisa mandar traduzir, caso você, de novo, não case na Itália, tá bom? Ou então você pode pedir no seu comune de residência, o extrato di nascita multilingue, tá? Por exemplo, eu moro em Portugal, eu pedi lá em Milano e eles me fizeram o extrato di nascita multilingue. E a pessoa que foi pra mim, porque eu não tava lá naquela ocasião, eu fiz uma délega e tal, a pessoa foi, se apresentou por mim e pegou, super gentil. E ela pegou essa informação, pagou acho que 3 euros e me mandou pelo correio, não tem problema nenhum, tá bom? Uma coisa que é importante ressaltar é que nesse caso, por que eu não pedi na embaixada aqui, né? Esse é o tipo de documento que a embaixada ou o consulado não faz, tá bom? Você tem que pedir mesmo no comune onde você, ou nasceu, onde você teve a cidadania reconhecida. Então, a embaixada não faz. Só que o que você pede na embaixada, que é o terceiro documento? Certificado de capacidade matrimonial. Então, vamos lá. Se você é ítalo-brasileiro e não mora na Itália, não tem residência fixada na Itália, então você tem que você deveria ser registrado no AIRE. E aí você deve voltar ao registro do AIRE, ou seja, no meu caso, eu sou registrada no AIRE em Portugal, né, em Lisboa. Então, eu tenho que ir até o consulado italiano em Lisboa, ou no caso a embaixada italiana em Lisboa, fazer esse pedido do certificado de capacidade matrimonial. Atenção, esse documento não é um documento pedido pela Itália, é um documento que pede a União Europeia. A União Europeia exige isso para qualquer europeu, tá bom? Então, certificado de capacidade matrimonial. Nesse caso, você vai entregar a carta de identidade, vai entregar certidão de nascimento ou extrato de nascita, se você já tiver. Aqui em Lisboa, por exemplo, você faz esse pedido por e-mail, eu posso deixar também na descrição o e-mail do Stato Civile para fazer esse pedido, para você entrar com esse pedido. E aí eles fazem, então, esse pedido, você faz esse pedido, eles fazem a validação, eles conversam com o comune onde você teve a última residência na Itália, ou então o comune onde você teve a sua cidadania reconhecida, confirma o seu status civile e emite o certificado de capacidade matrimonial.
que eles vão pedir para fazer essa emissão? Além dos seus documentos, que é certidão de nascimento e documento de identidade, né, ou carta ou passaporte, eles vão pedir também os documentos da outra pessoa com quem você vai casar. Porque esse certificado de capacidade matrimonial, ele já traz os documentos, os pedidos, né, as informações dos dois. Então, cuidado, porque quando você for fazer esse pedido, você tem que ter também do outro lado os mesmos documentos, tá bom? Aí você fala assim pra mim, caramba, mas espera aí, eu vou casar com um europeu, então eu vou ter que pedir esses documentos também do europeu? Sim, né? Então o que você vai ter que pedir do outro europeu? Se é um europeu com quem você vai casar? Carta de identidade, extrato de nascimento, ou certidão de nascimento, onde você tenha registrado o estado civil daquela pessoa. Se aquela pessoa nunca casou no extrato de nascimento, não vai ter nada, então tudo bem, porque vai estar lá como solteiro, ok? É isso que vai ser registrado na sua certidão de capacidade matrimonial. Se essa pessoa já foi divorciada ou viúva, vai constar o casamento, o divórcio ou a dissolução do casamento, tá bom? Situação que não pode acontecer é você ter lá um casamento sem dissolução, porque aí a certidão de capacidade matrimonial naturalmente não vai ser emitida, tá bom? De novo, não vou falar de transcrição de casamento e divórcio, vou falar isso num outro vídeo, a gente vai falar dos impactos disso, vou contar também um pouquinho a minha experiência, mas nesse vídeo eu queria só falar disso, então basicamente são esses 3 documentos que o europeu vai ter que apresentar. Carta de identidade, extrato de nascita, né? E certificado de capacidade matrimonial. Se você vai casar com um europeu, você tem que fazer isso para você e isso para outra pessoa, tá bom? E se não for europeu, essa pessoa tem que apresentar os mesmos documentos, que é identidade, extrato de certidão de nascimento, de interteor, vamos dizer assim, se for um brasileiro, né? E se for alguém casado ou divorciado ou viúvo, tem que também ter certidão de casamento com averbação de divórcio aqui, né, de inteiro teor do brasileiro, sempre traduzido e apostilado, tá bom? Então, são sempre esses 3 documentos do Ítalo brasileiro. Se você tiver dúvida, coloca nos comentários aqui ou me chama no Instagram, a gente vai conversando e no próximo vídeo eu vou falar de transcrição de matrimônio e de divórcio, porque isso impacta para você que reconheceu cidadania italiana e não transcreveu o seu casamento na Itália, mas já casou no passado, tá bom? Então a gente vai se falar. Até lá, um abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye!